Noite, fiel. Só a noite, o Corinthians acabou de perder no Campeonato Brasileiro pro Bragantino fora de casa, com uma atuação da arbitragem vergonhosa, cara. Que arbitragem vergonhosa da Edna Alves, né? Que atrapalhou todo o jogo do Corinthians hoje, né? Poderíamos ter saído pelo menos com um empate heróico, né? Com um a menos, do jeito que foi o gol do Roberto, numa jogadaça do Memphis que chutou, o Cleiton deu rebote, o Roberto foi lá e fez na sobra. Poderíamos ter pelo menos saído com um empate. Só que acabamos saindo com a derrota novamente nos acréscimos contra esse mesmo Bragantino que fez justamente o gol nos acréscimos lá na Neoquímica Arena. E enfim, fomos derrotados, né? Só que hoje o contexto foi muito pior pelo que ocorreu na partida, tá certo? Eu sou o Bruno, você está na Central SCP e agora vamos analisar Red Bull Bragantino 2, Corinthians 1. Então já deixa o seu like, não se esqueça, tá, de hypar o vídeo, que isso vai me ajudar a entregar o meu vídeo, o meu conteúdo para mais corintianos, para mais pessoas que gostam de futebol, tá certo? Aqui teve vídeo sobre edits, gols, pós-jogos, notícias, enfim, tudo sobre o universo Corinthians. Agora vamos analisar esse jogo tenebroso que acabamos de assistir, tá certo? Bem, o Corinthians hoje foi na formação 3-5-2, porque assim, gente, no papel é uma coisa, em campo é outra, né? Você sabe que o Raniel é volante, mas ele atua atualmente como um zagueiro pelo lado esquerdo. Então, olha como ficou longo, porque o Hugo Souza tá machucado. Choque para a direita, Gustavo Henrique centralizado e o Raniel pelo lado esquerdo na zaga. O meio de campo composto por José Martinez, Brando Bidon, Garro como meio atacante, Alas, Bidu e Mateuzinho, e a dupla de ataque que é o Rui Roberto e o MF Depay sempre revezando ali na frente. Os 15 primeiros minutos iniciais do Corinthians foram bons, né? Foi um time que pressionou o Bragantino, um time que teve chance logo de início com o Roberto para abrir o placar, né? Naquela jogadaça em que o Garro consegue achar um passe virtual para o Roberto e ele chapa a bola com o pé esquerdo e o Cleiton faz a defesa. Ou ele podia ter rolado a bola para trás para o Memphis Depay, ou ele podia ter dado um bico na bola, que também seria gol. Mas ele não fez isso, ele chapou, o Cleiton pegou, enfim. Depois teve o chute do Bidon, que foi no travessão, o mesmo chute que ele tentou fazer contra o Sport na Ilha do Retiro. Ele tentou de novo, mais uma vez, travessão, né? Esse chute que, inclusive, ele fez um golaço contra o Grêmio lá no Sul, né? Só que hoje, mais uma vez, o chute colocado num ângulo foi no travessão, tá certo? Raniel sai sentindo dores, né? Saiu sentindo dores ali na coxa, espero que não seja nada grave pro Raniel. E entra o Angileri. Eu vi muita gente reclamando disso, mas cara, vamos ser sinceros. A gente sabe, a gente conhece Dorival Júnior. Ele está jogando atualmente em um sistema de 3-5-2. Então é óbvio que ele vai colocar o Angileri para fazer a zaga. Não vamos ser hipócritas. O Angileri jogou muito na partida passada, nesta mesma posição. O Angileri vem jogando muito bem pelo lado esquerdo da zaga. Hoje ele falhou no pênalti? Falhou. Não vamos o isentar disso. Mas dizer que não faz sentido, que não é coerente, é uma mentira. Porque o Dorival Júnior tá fazendo isso há muito tempo. Muito tempo mesmo. Então eu não acho que é erro do Dorival Júnior. Eu acho que pro esquema, pra proposta de jogo dele, você precisa colocar um zagueiro. E você vai por o Angileri, que já tá acostumado a jogar pela esquerda. Ah, mas podia pôr o Ramalho? Podia. Só que quem tá acostumado a jogar pela esquerda é o Angileri. Ponto. Né? Aí tá. Aí depois dos 15 minutos o Corinthians recua um pouco. O Corinthians fica jogando um jogo morno. Na verdade. Também teve o lance, né? Onde o Memphis acha o Mateuzinho, dá um passe fiel pro Mateuzinho, o Mateuzinho leva, chuta, a bola é bloqueada. Mas enfim, né, teve outros lances ali do Corinthians no primeiro tempo, só que o que pega foi o lance do pênalti. Cara, assim, o Angileri, ele vai com muita carga, né, no jogador do Bragantino e é marcado o pênalti. Por conta da intervenção do VAR, porque a Edna não ia marcar o pênalti, mas o VAR chamou, ela revisou, pênalti, e tá tudo certo, né? O Angileri foi juvenil nesse lance. Podia ser ou não ser pênalti, mas como foi, o Angileri foi juvenil, ponto. Né? O Corinthians vai perdendo pro intervalo, né? Volta do intervalo, o Dorival Júnior não mexe, porém, ele deixa o Bidu mais de meio campista e coloca o Angileri para fazer como se fosse uma lateral esquerda, né?
E aí fica com o Tchoca, Gustavo Henrique e o Mateuzinho como lateral. Mas claro que o Bidu, né, e o Angileri, mas claro que o Angileri voltava também, né? Porque o Angileri começou a atacar muito mais no segundo tempo, porque o Dorival voltou numa linha de 4-4-2, certo? Mas assim, durou pouco, porque até que não durou pouco, mas o seguinte, quando o José Martínez é expulso, tudo muda. Tudo muda. Né? Porque você tinha o Angileri e o Matheus Bidu atacando, porque o Angileri é lateral. Claro que o Angileri fica um pouquinho mais recuado, porque, né, porque ele não tem a mesma explosão que ele tinha há uns anos atrás. Então o Bidu atacava mais que ele. Só que quando o José Martínez é expulso, né, o esquema muda. E foi uma expulsão muito injusta. Claro que ele tomou um amarelo besta no primeiro tempo. Só que, cara, como a Edna dá um amarelo por isso. Ela esqueceu que ele tinha amarelo. Ela esqueceu que o José Martínez tinha um cartão amarelo. Uma tarjeta amarela. Ela esqueceu isso. Como pode uma profissional da arbitragem esquecer isso? É muita palhaçada, é muito descaso, né? Sempre que ela apita um jogo, pode ser contra algum time aí, mas como contra o Corinthians ela sempre apita mal, não adianta. Quando tinha o clássico contra o Santos, ela apitou mal também. Cara, a Edna é bizarra, ela é bizarra. A arbitragem tenebrosa, cara. Eu não gosto de tudo da Edna. Uma das. Cara, e não é porque é mulher, porque a gente cobra também os árbitros homens. Não venham usar desculpas de que é mulher, não, porque a gente também cobra a arbitragem de homens. Então essa desculpa de machismo não existe. Porque se fosse qualquer pessoa apitando, um cachorro, um ET, se fosse até um homem apitando bem, beleza. Até a própria mulher apita bem. Só que não, nem a Edna consegue apitar bem. Cara, bizarro a Edna, cara. Por uma coisa besta, por uma discussão ali na área, ela apresenta o cartão amarelo pros dois. Depois ela lembra que o Martínez tinha amarelo e dá o vermelho. Isso é um absurdo o que aconteceu lá hoje. Um absurdo, né? Depois disso o Corinthians ganha um pouco mais de fôlego, né? E consegue fazer o gol de empate. Em uma jogadaça do Memphis Depay, onde ele, né, vai levando, ele consegue cortar, chuta, o goleiro acaba espalmando, o Cleiton espalma, o Roberto faz o gol no rebote, 1-1. E ali, o que o Corinthians pensou em fazer? Se retrancar, tá errado? Não, não tá errado. Até porque o nosso gol de empate veio em uma falha do Bragantino, veio em um contra-ataque nosso. Então, qual era o plano do Corinthians? Se defender. Se tivesse alguma bobeira novamente, se o Bragantino desse algum espaço, o Corinthians iria contra-atacar para fazer o que fez no primeiro gol. Tá certo? Porque o gol do Corinthians foi de contra-ataque, por erros do Bragantino. Porque com um a menos, você não vai atacar. Você não vai atacar. Aí eu acho que nos 40 minutos, né? Porque o Corinthians faz o gol, depois disso recua. Então tudo bem. Porque era o certo a se fazer. Você tá perdendo, você tem que recuar. Né? Empatando com a menos, quer dizer, perdão, você tá empatando com a menos, você tem que recuar. Só que. Aí depois você fica criticando. Mas como vou criticar? O time tá empatando com um a menos. Como você quer fazer o time atacar com um homem a menos? Os caras têm um a mais em campo. Que esse um a mais pode ser muito influente na hora de fazer um gol, que foi o caso do Pita, né? Só erros bobos que o Corinthians comete, né? Aí tá, o gol do Pita, né? O gol do Pita. O gol do Pita, cara, erro bobo. Bola nas costas do Tchoca. O Tchoca não tá marcando ninguém. Você pega o lance, pode pegar o lance. O Tchoca não marca ninguém. E chega quem nas costas do Tchoca? O Pita. Porque o Tchoca não consegue se dar o trabalho de olhar para trás e ver se tem alguém vindo. Ele não consegue fazer isso. Então o que ele faz? Fica plantado no meio da grande área. E alguém aproveitou a brecha que ele deu, né? A dormida que o Tchoca deu e vai e faz o gol nas costas dele. O gol da vitória veio de Zandro Pita. E o nosso goleiro não saiu do gol também, porque o Longo tem o mesmo problema do Dodelli, que é ficar fixado embaixo da linha do gol. Porque ele não é, porque pra mim ele não é o goleiro que tem personalidade para ser
do Corinthians. Me desculpa. Ele salvou, foi muito importante contra a Vitória, vamos lembrar disso, mas hoje, pra mim, ele é um goleiro que... Eu vou falar mais dele individualmente depois. Vou deixar pro final falar dele. Mas, cara, faltando 40 minutos, 40 minutos de jogo, faltando 10 pra acabar o jogo, né? Que é dado 5 de acréscimo. Você tira o Galo e tira o Memphis. Por quê? Porque os caras cansaram. Se os caras estão cansados, você tem que tirar eles, ponto. Ah, mas deixa o Alberto. Porque o Alberto, ele é um jogador que tem muita garra e ele vai correr. Mesmo cansado, o Alberto corre. Sempre assim. Né? Aí ele coloca o Guinegão e o Charles. O Guinegão que é pra ficar brigando, trombando lá na frente. Né? E também porque tem um vigor físico. Né? Moleque jovem, tá fresco pra correr. E o Charles pra trocar a casinha. Né? Ele coloca depois o Michael no lugar do Bidu, né? Depois coloca também o Carídio. Só que... Né, isso foi antes, no caso, né? Coloca o Michael e o Carídio antes. Só que, cara... Eu não acho que foi erro do Dorival. Eu não acho. Eu não acho que o erro é do Dorival Júnior. Eu não acho, porque ele fez certo. O time tá empatando com a menos. Conseguiu fazer o gol no contra-ataque por um milagre. Que o Memphis e o Alberto se encaixaram ali pra fazer aquele gol. Pô, vai ter que recuar. Porque o time é um time que cansa rápido. O Corinthians é um time de primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians vai perder ritmo. Porque eles vão estar mais cansados. O Corinthians não é time de 2 tempos. Ou de pelo menos 1 tempo e meio. Não. Chegou o segundo tempo, o Corinthians tá fadigado. Tá exausto. Não aguenta. O preparo físico do Corinthians é ruim. Faz tempo que é ruim. Então você tem que tirar o Galo, você tem que tirar o Memphis, porque se a sua questão é marcar e pressionar um pouquinho à frente, você coloca o Guinegão, que é para ficar ali com o Alberto no zagueiro dos caras, os alas laterais, e coloca o Charles, que é para ficar recuado na volância para só marcar junto com o Michael e com o Carídio. Ele colocou o Carídio para ter pelo menos alguém inteligente com a bola, porque o Carídio, com a bola no pé, é mais inteligente que o Michael e que o Charles. Fato, né? Aí ele coloca o quê? Quando ele faz isso, ele coloca no 4-4-2. Né? 4-4-1, digamos assim, 4-4-1. Né? Porque um foi expulso injustamente. 4-4-1. Angileri, Gustavo Henrique, Choca, Matosinho. 4 no meio campo. Charles, Maicon, Carídio. E o Guinegão. E o Roberto lá, na frente isolado. É isso. Foi hoje isso. Simplesmente foi isso. Aí, numa falha do Choque, como eu comentei, gol do Zando Pita. E mais um lance vergonhoso da arbitragem, que foi expulsar o Charles sem nem revisar no VAR. O VAR não chamou. O VAR falou pra Edna que ela deu o vermelho, ela nem revisou no monitor. Pra que serve então aquele monitor gigante? Que ela foi lá revisar o pênalti do Angileri. Pra que serve aquilo então? Ficar de enfeite? Eu nunca vi o VAR falar pra Edna, ó Edna, é pra vermelho. Ela nem foi revisar. Ela só pegou aqui e deu. Cara, como isso é possível? A arbitragem péssima da Edna. Ela influenciou muito hoje pro Corinthians perder. Porque o Corinthians estava bem no jogo, né? Uma hora ou outra o Corinthians ia chegar no gol de empate, podia até virar o jogo, né? Pelo que foi. Mas como é que o time do Corinthians vai cansador logo da partida? Teve o lance da expulsão, que foi injusta. Ah, cara, tudo errado. Hoje a Edna estragou. Pra mim a culpa não é do Dorival, pra mim a culpa não é muito dos jogadores. A culpa é da arbitragem que foi tenebrosa, que hoje estragou o espetáculo, né? Que já é normal ser roubado contra o Inter, ser roubado contra o Flamengo naquele gol de lateral. Enfim, mais e mais lances acontecem, mas nós sabemos que os bastidores do Corinthians é fraco, sabemos que a CBF nunca irá mudar, mesmo que ocorra erros e erros, vai afastar árbitro e daqui 10 rodadas ele volta a apitar algum jogo grande novamente, porque é assim que acontece no futebol brasileiro, né? Fazer o quê? Mas cara, de verdade, nós sabemos que o time do Corinthians é limitado, não possui grandes reservas, então acho que, cara, não foi culpa hoje dos jogadores essa derrota. Claro que erros bobos. O Corinthians cometeu erros bobos, erros pontuais bobos, né? Angileri fazer aquela carga pesada, o Choca nas costas dele, né? O Longo, que não é um erro, mas eu acho que ele poderia ter saído para tentar socar a bola pelo menos no segundo gol. Então assim, cara, é difícil, né? É expulsão besta,
Enfim, lesão do Ranieri, tudo isso, né? Grandes chances perdidas, no caso do Memphis também, que teve um lance do Memphis onde ele chutou a bola, passou raspando, igual foi contra o Grêmio, o lance do Roberto perdeu tempo, o Bidon, enfim, tudo isso vai acumulando, acumulando e ocorre esse resultado de hoje, né? Que foi lamentável pro Corinthians, né? O Bragantino que não vencia há 4 jogos, né? 4 derrotas seguidas e foi justamente vencer contra o Corinthians, que é um time que gosta de ressuscitar defunto neste Campeonato Brasileiro, né? Coisas normais, né? Falando individualmente. Longo, decente. Eu não acho que o Longo tem personalidade para ser goleiro do Corinthians. Porque você olha pro Hugo Souza, é um goleiro que passa confiança e tem personalidade. Ó, eu vou puxar até o exemplo do Carlos Miguel. Nós não gostamos do Carlos Miguel, isso é fato. Só que antes dele nos trair, né? Nos abandonar para ir lá na Europa, viver o grande sonho dele do Nottingham Forest, nós temos que concordar, ser coerentes que o Carlos Miguel pelo menos passava confiança. Você vai falar para mim que não, né? Quando o Cássio saiu machucado ou quando o próprio Cássio saiu do Corinthians, quem iria assumir era o Carlos Miguel, antes de abandonar a gente. Ele passava confiança. Aí chegou o Hugo Souza e passou a confiança. Você olhar pro Donelli, cara, o Donelli logo não tem cara que é goleiro do Corinthians, não possuem características, personalidades para ser goleiro, para serem goleiro do Corinthians. Não dá. Eu não consigo ver o Longo como, sabe, para mim não tem jeito de ser o goleiro do Corinthians, na minha opinião. Né? Claro que ele fez uma grande defesaça contra o Vitória, muito justo, né? Uma defesaça, só que para mim ele não tem tudo isso para ser goleiro do Corinthians ainda. Talvez no futuro seja, mas agora ele não tem essa personalidade que falta para ser goleiro do Corinthians. Fica muito preso com o pé na linha do gol, sai poucas vezes em escanteios, né, em bolas aéreas para tentar socar ou encaixar no ar, enfim, né? Difícil. Tchoka, para mim o Tchoka hoje foi abaixo. Né? Para mim ele errou no segundo gol do Bragantino. Para mim o Tchoka também não é um grande zagueiro, perdão. Pode vir a ser que ele vire um grande zagueiro no futuro. Pode ser que ele vire um grande zagueiro no futuro. Só que atualmente eu não acho o Tchoka tudo isso. Não acho. Gustavo Henrique para mim foi decente. Ranieri, cara, ele jogou pouco, mas foi decente quanto jogou. Tá certo? José Martins, cara, foi decente. Mas ele foi expulso. Cara, a culpa nem foi muito dele da expulsão. Decente José Martins enquanto esteve em campo. E decente pra baixo, porque ele também não tava tudo isso. Eu acho que pra baixo, porque ele não tava entregando tudo, né? José Martins, atuação péssima pra baixo. Bidon, péssimo também. O Bidon só apareceu pra dar aquele chutaço colocado. Depois disso ele sumiu no jogo. Bidu, mais uma atuação péssima, Bidu apagado no jogo, a bola não chegava nele. Cara, surreal. Bidu hoje não apareceu no jogo, igual o Bidon, muitas das vezes. Péssima atuação do Bidu. Mateuzinho foi decente. Garro, pra mim o Garro foi o craque do jogo. Pra mim o Garro é o cara que distribui muito bem o jogo. Muitas chances criadas vêm dos pés do Rodrigo Garro, que pra mim é um baita jogador, o Rodrigo Garro, tá? O que esse cara consegue fazer é surreal. O Garro, craque do jogo de hoje do Corinthians. Yuri Alberto foi decente. Podia colocar ele como abaixo da média, né? Péssima atuação, mas ele fez o gol, pelo menos fez o gol ali. Decente Yuri Alberto, perdeu chances que não pode perder. Espero que o Yuri Alberto volte a ser esse Yuri que a gente está acostumado a ver. Que é o do final da reta do ano passado, né? Final de temporada do ano passado. Memphis Depay para mim foi decente hoje. Tava para baixo, só que no segundo tempo deu uma melhorada, participou do lance do gol. Para mim, o Memphis Depay hoje foi decente. Claro que ele tem muito mais a oferecer pra gente ainda. E eu tenho certeza que esse Memphis vai aparecer muitas vezes ainda no Corinthians, que é o Memphis que a gente está acostumado a ver no começo do ano, contra o Palmeiras, na final de temporada, ano passado, na reta final também. Esse Memphis ainda vai aparecer muito mais, mas hoje foi decente. Andileri, para mim, o Andileri hoje foi abaixo. Pra mim, Carídio, decente, Michael, decente, Charles, cara. Charles foi abaixo, o Charles. Ele entrou, ainda foi expulso. Eu também não acho que a culpa foi dele. Foi uma agressão que, tipo, cara, que cena vergonhosa essa da agressão dele que ele fez no John. Cara, bizarro a arbitragem. Abaixo, Charles. Guinegão entrou.
decente. Ai, cara, enfim, comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo. Obrigado a você por assistir até aqui e é nóis.